Boa noite, meu povo, uma boa noite para vocês. Passando aqui de novo para conversar com vocês. Eu passei aqui no canal e resolvi passar novamente, aproveitar esses momentos, gente, que a gente tem um tempo para poder dialogar um pouco, para poder conversar e para poder falar, né, gente, com vocês, né? É bem importante esses encontros, né? E tá sendo bem gratificante estar aqui com vocês, né? É sempre muito bom, né? Essa energia é sempre muito bom, essa troca é sempre muito bom, né? Tá aqui, né? Poder falar, poder conversar, poder me expressar, né? E eu passei aqui hoje para falar um pouquinho, né, sobre a minha trajetória, como está sendo, né, a minha trajetória aqui no YouTube. Quanta coisa, gente, se passou, né? Esse tempo todo que eu tô aqui falando com vocês, né? E como eu falei para vocês, vai ter vídeos lá na frente que, se vocês assistirem, eu tava muito debilitada fisicamente, muito magra, né, com os dentes da frente quebrados, né? Muitos eu apresentei de máscara porque eu tinha muita vergonha, né, da aparência. E teve momentos ali que eu tava assim, que dava pra ver que eu tava doente. E tava mesmo, gente, porque eu tive Covid. E houve vários momentos pra mim, né? Principalmente emocional, porque eu perdi muitas pessoas, né? Que eu amava muito da minha família, e isso mexeu muito comigo. E a minha saúde também, eu já vinha de um problema de saúde grave, que eu estava me recuperando, já tinha perdido muito peso devido a uma bactéria que eu aderi no estômago. E eu recém estava me estabilizando, né? E aí veio o Covid. E aí, gente, tem vídeos lá na frente que vocês vão ver que eu estava muito magra, né? Porque eu perdi muito cabelo, quebrou meus dentes da frente. E foi no momento que eu estava me separando, foi no momento que eu trabalhava no hospital, foi no momento que estava tendo muitas perdas e eu doente, tinha meus filhos, a casa de religião e tinha muitas coisas na casa que, como eu falei para você, já tem outro vídeo que num determinado momento eu tive vontade de desistir de tudo, porque eu estava muito sozinha naquele momento, né? Tudo é um começo, né, gente? Então, eu abri a minha casa em 2021, em plena pandemia, né? E eu sempre falo para vocês que, como dirigente, vou fazer 4 anos agora, mas como médium, né, de Umbanda, eu já tenho mais de 30 anos, né, que eu trabalho, eu já sou pronta há muitos anos também, né, mas eu tive muito doente fisicamente e claro que afeta, né, o espiritual da gente, não no sentido direto, né, mas eu me afastei durante um tempo da religião, mas nunca da minha espiritualidade, como eu sempre falo para vocês, mas foi a minha espiritualidade que me trouxe até aqui. Houve muitas mudanças e depois que eu abri a casa, gente, até chegar aqui, eu 2 vezes eu me mudei de endereço e teve um momento que eu fui para outra cidade, que eu ficava entre Porto Alegre e Rio Grande, porque os meus filhos resolveram ir para lá. E eu vivia na estrada, ia e voltava. Aí teve um tempo, que foi no final do ano, que eu fui para lá e fiquei. Arrumei até um serviço lá e eu vinha para cá para trabalhar para Rio Grande, para fazer meus trabalhos. Aí eu aluguei essa casa que eu estou atualmente aqui. E eu ia e voltava por causa da faculdade, por causa da religião. Então eu ficava lá durante a semana, vinha 2, 3 vezes na semana para Rio Grande, conseguia conciliar o meu trabalho, o estudo e a religião. Mas vocês vão ver que teve um período que eu falei que eu ia ir para Porto Alegre, ia entregar a casa que eu estava, ia levar os pais, depois eu iria retornar e dar continuidade.
que eu não ia desistir da casa, mas que eu precisava organizar minha vida, minha casa, minha família. E foi num momento de muita turbulência, né? Separação, doença, perdas, né? Mudanças, né? Sair do emprego, pedir para sair. Então houve muitas mudanças. E graças a Deus, gente, com todas essas mudanças, tudo é um aprendizado. Eu voltei para cá, né? Fui para a universidade, continuo na FURG estudando. Até dei umas trancadas aí alguns semestres devido à demanda de trabalho, né, no centro. Mas eu retornei, né? Eu também trabalho fora, né? Trabalho por conta, mas trabalho também. E vim para cá sozinha, para essa casa, porque as crianças continuaram em Porto Alegre ainda. E eu vim para cá, né? E aqui eu comecei tudo de novo, né? Tudo do zero, né? E, gente, né, foi muita mudança, né? Chegou muita gente nova na casa, muitos saíram, se afastaram, outros foram embora para outra cidade, mas permanecem na casa, mas foram morar em outro estado, em outra cidade. Então, gente, aconteceu muitas coisas, né? Em 2021 até 2025, muita coisa aconteceu, gente. Muito trabalho na casa, muita obrigação, muito amacio, muito batizado. Muita coisa, gente, aconteceu na casa, né? Conheci muita gente e tô conhecendo muita gente. E uma grande família de axé, né? Que é uma família maravilhosa que eu tenho de axé. Hoje eu posso dizer, né? Que eu só tenho que agradecer, é só gratidão. Porque tudo é um começo, né, gente? A gente está começando algo, né? A gente passa por muitos desafios. E a minha casa, assim, começou com muitos desafios, né? E com todas as linhas de trabalho que eu tenho na casa, como eu sempre falo para vocês que as casas que eu estive, onde eu me aprontei, não tinha as linhas de trabalho que eu trago na minha casa, né? Então foi feito tudo assim, foi tudo um trabalho muito, muita intensidade, com muita dedicação, muito compromisso e muitos filhos da corrente, muito jovens, muito novos, né? Não a idade em si, mas na religião. Eu já estou há muitos anos na religião, né? Então, quando eu iniciei lá atrás, era bem diferente, né? Como era feita a religião, muita coisa mudou de lá para cá, mas eu procuro trazer sempre as raízes, né? As doutrinas que eu tive nas casas que eu estive. E como a minha casa atrás muito, tem os fundamentos, assim, bem antigos também, eu sigo muito, né, as minhas raízes, né? Eu sou muito, ainda trago muitas raízes antigas, né, que eu acho muito importante, né, conservar isso na nossa Umbanda, né, no nosso sagrado. Então, eu tô aprendendo muito, né, gente? Tô aprendendo bastante. Muitos desafios na casa, né? Muito crescimento também, muita coisa boa, graças a Deus. E sempre um desafio muito grande, né? Porque essas outras linhas de trabalho que eu tenho na casa, que é a mesa, as curas, Jurema, são todos trabalhos assim que as bruxas, né? Que foram estão sendo desenvolvidos, muitos iniciados, e a gente está trabalhando muito. E estava tudo ali, né, para ser desenvolvido. E hoje a gente já está atuando em todas essas áreas, né? E a gente traz a nossa gira, né? Então, que a gente trabalha com todas as linhas. E está sendo, assim, um processo, assim, muito grandioso na minha vida, né? E na vida de muitos que passam por aqui, que já passaram também, né? A gente cresce, todos os dias a gente aprende, né? A gente erra, porque a gente é ser humano, mas a gente aprende. E a dedicação, né, gente, que eu sempre falo, né? A gente tem que se entregar, né? A gente tem que estar aqui dentro de verdade, né? Eu sempre falo, a gira não é só para girar, né? A gente está aqui para aprender, né? Tudo tem um significado, né? Existem regras, né? Num lugar, numa casa, né?
Existem chefes, né? Existe uma hierarquia, né? Onde a gente respeita. E tá sendo um processo, gente, muito grande na minha vida, porque eu nunca tive a pretensão de ser cacique, né? Cacica, eu nunca tive essa pretensão, né? Eu sempre tive na Umbanda, nasci praticamente dentro da Umbanda e tive muitas casas também que era cruzada com a nação. E eu me aprontei na parte de Exu e na parte de Caboclo. Eu tinha 20 e poucos anos, né, gente? Eu vou fazer 50 anos, né? Mas eu sempre fui aquela média assim, ó. Sempre cumpri, sempre fui muito séria na religião. Sempre que eu tive dentro de uma casa, eu sempre fui muito responsável. Eu sempre fui muito correta. Mas eu tive bastante tempo afastada de casas, né? Mesmo depois de ter me aprontado, deixei minhas coisas tudo na casa que eu estava. E eu sempre trabalhei para as pessoas, sempre. Né? Sempre trabalhei, precisava, os guias chegavam, trabalhavam. Graças a Deus dava tudo certo, eu ficava bem. Mas não tinha aquele compromisso de estar ali, né? Mas durante muitos anos eu estive dentro de casas, né? Até me aprontar. E mas digamos que 70% foi meus guias, né, gente, que foram me dando a direção, foram me mostrando, foram me dando os caminhos, né, que precisava fazer, que precisava ser feito. E guias maravilhosos, né. Então, assim, gente, é um processo. Não é fácil. Dirigir não é uma coisa fácil. A gente lida com várias personalidades, né? Cada um tem uma cabeça, cada um tem uma educação, e a gente lida muito com as pessoas também e com a nossa assistência, com os nossos consulentes, né? A gente recebe muita visita, né? E tem sido um processo, um aprendizado muito grande, né? Eu conquistei muitas coisas, né, na minha vida, né? A mudança interna, né? Começou por essa reforma que foi necessária, né? Eu abri mão de muitas coisas, abdiquei de muitas coisas e hoje estou muito seletiva em muitas situações. Eu me dedico bastante ao terreiro, né? Ao trabalho, não só, como eu falo, no dia de gira, né? Porque a casa, ela trabalha sempre, né? É atendimento, é benzimento, é firmeza. Então a gente cuida, a gente orienta, a gente trabalha, a gente gira, a gente incorpora. Então é um processo de cuidado, desde a limpeza, desde o capricho, desde as firmezas, né? E tem muitos assentamentos, tem muitas firmezas na casa, todos os dias, né? Tem firmeza e os cuidados que a gente tem que ter. Se um filho está com problema de saúde, se o filho está com problema emocional, ou seja, de energia, a gente está sempre ali trabalhando, correndo, né, para os filhos. E eu sou aquela cacique assim que eu estou sempre atenta, né? Eu cuido, né, da minha prole, né? Eu sou muito de observar, né? E os pais me gritam muitas coisas também, então a gente tem todo um cuidado, né, com a nossa família aqui de axé, né? Quando um tá doente, um tá com problema emocional, tá com energético, a gente já vem aqui, já prepara ali, vamos firmar um anjo da guarda, vamos aqui preparar esse banho, vamos preparar esse chá. A gente tem todo um cuidado com essa família, né? Eu procuro ser muito correta, né? Eu não sou perfeita, estou muito longe de ser, eu erro como todo mundo. Já errei muito na minha vida e sei que ainda vou errar muito, porque eu sou um ser humano, mas eu procuro sempre melhorar, sempre ajustar aquilo que está fora do lugar, né? Aquilo que está solto, eu dou uma ajustada, aquilo que está demais, eu sempre procuro botar na balança, dar uma equilibrada. Isso é muito importante, a gente que é médium, né, tá sempre trabalhando bastante a nossa cabeça, né, nossas energias, nosso equilíbrio. Eu faço mesmo esses exercícios de reflexão, né,
é muito importante, alinhamento de chakras, muitas vezes está tudo muito desalinhado, muito confuso, a gente precisa se preparar, porque a gente trabalha para as pessoas, a gente atende, a gente lida com muitos problemas, né? A gente tem que estar sempre se cuidando, né? Da nossa energia, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. E eu, quando eu estava fora da gira, né? Eu cumpria com meus pais, tudo que meus pais pediam, eu fazia, né? Fazia minhas firmezas, sempre tive muita fé, sempre fui uma pessoa de muita fé. Mas eu era meio rebelde, né, gente? Era rebelde no sentido assim, porque eu fiquei muito tempo afastada da gira, né? Do compromisso, não dos pais, né? Mas do compromisso eu fiquei, porque a gente se deixa levar pelos nossos problemas, pelo nosso dia a dia, pela nossa vida. A gente passa por muitas fases na vida da gente. Eu tive casada há muitos anos, era minha família, era festa, saía do serviço, era churrasco, era cerveja final de semana, verão, sentar na área, tomar uma cerveja, ouvir uma música. E aí tinha os momentos ali da espiritualidade, tinha um momento ali que às vezes era preciso, os pais chegavam, eu trabalhava, as pessoas precisavam, eu trabalhava, mas não tinha aquele compromisso direto, né? Então a minha vida mudou, né, gente? Mudou, fechou-se um livro e se abriu-se um outro. Se abriu um outro livro, né? Que a gente começa a ver, né? Enxergar, né? Não que seja errado se divertir, chegar final de semana, fazer churrasco, tomar cerveja, é muito bom, eu gosto de uma cervejinha, mas hoje em dia as coisas mudaram muito nesse sentido, porque minha vida mudou completamente, né? E hoje eu me dedico mesmo à espiritualidade, né? Eu tô aqui no canal, daqui a pouco eu tô ali na frente do Congá, daqui a pouco eu tô fazendo as minhas preces, né? Daqui a pouco eu tô ali macerando uma erva, daqui a pouco eu tô ali, né? Trabalhando e assim tá a minha vida, né? E eu tenho que dividir, né? Porque eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu tenho uma família junto comigo, eu tenho trabalho, eu tenho estudo. E 70% é o espiritual, que eu digo que a espiritualidade é 24 horas, né? A gente trabalha o tempo todo, né? Chega um, 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 um pedido aí de socorro, a gente tem que socorrer, né? Um filho está precisando, a gente tem que correr, uma pessoa está passando mal, a gente tem que atender. Então a gente tem que estar sempre se cuidando. Então praticamente a gente está sempre num preceito, né? Porque a gente tem que ter todo um cuidado, né? E eu moro dentro da minha casa de religião, então certas coisas aqui, essa parte aqui que é a cozinha, que é o meu quarto, meu banheiro para cá, a gente conversa, dá risada, brinca, o corredor para lá já é a Aruanda, já é o salão, né? Já é a frente, já tá ali o lodê, já tá a tronqueira, né? Então a gente tem que cuidar o que a gente diz quando a gente passa o nosso pensamento, né? Então muita coisa mudou. Mudou, gente, mudou mesmo e mudou para melhor. Eu me sinto muito bem, né? E muita gente fala assim para mim: mas tu é nova, tu não pensa que fazer a tua vida, ter alguém. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês: não tá me fazendo falta ninguém no momento, né? E eu não sinto falta. Eu fiquei casada há muitos anos, né? Então eu saí de um relacionamento de quase 25 anos. Então, acho que depois de tanto tempo de casada, né, aconteceu tanta coisa. Eu fui muito feliz, né, gente, durante um tempo. Eu fui casada há muitos anos, né, e tenho uma família linda, meus filhos. Eu tive muitos momentos muito felizes na minha vida, mas chegou um ponto que não deu mais certo. Houve muitas situações, como todo relacionamento que não dá certo, passa por problemas, não é só o meu, todo mundo passa. Mas depois de determinado tempo que tu já tá há muito tempo casada, assim, sabe? Tu descobre que tu precisa de ti, estar contigo, né? E a minha dedicação ao espiritual, né, me preenche muito. Eu não sinto falta, eu não tenho vontade de ir à baila, não tenho vontade. Eu tenho vontade, sim, de muitas coisas, né? E eu gosto muito, como eu disse no vídeo, de proporcionar momentos com as pessoas que eu amo, com a minha família. Sair para comer, sair para passear, ir para uma praia, viajar, curtir.
ir para Gramado, por exemplo. Eu ia muito a Gramado antes, faz bastante tempo que eu não vou. Viajar, eu quero muito viajar com a minha família, estar com a família, estar com amigos, né? Me juntar com as minhas amigas, a gente fazer um evento, curtir, uma bebidinha, uma boa conversa, pessoas bacanas, pessoas legais. Eu gosto mesmo. Estar com a minha família de axé também, a gente está junto. Ah, vamos fazer uma feijoada, vamos fazer um churrasco. É muito positivo, é muito gostoso a companhia, porque a gente trabalha o ano inteiro, a gente está junto na dificuldade, nas horas boas, nas horas difíceis, todos os momentos, né? Então, isso me preenche muito, estar com as pessoas que eu gosto. Mas assim, gente, eu não tenho mais aquelas vontades, tipo, vamos, às vezes eu sou convidada, vamos pro baile. Não tenho muita vontade de ir a baile, gente. Eu gosto de filme, eu gosto de cinema, eu gosto de sair para comer uma comida boa, eu gosto de uma música ao vivo, né? Um ambiente assim agradável, que tu possa escutar aquela música assim, ambiente, eu curto bastante, até a minha família tem muitos músicos, né? Fui criada no meio da música, então eu amo música, gosto de dançar, mas é aquela coisa mais assim, família, aquela coisa mais assim, tranquila, né? Eu já não me envolvo muito em multidão, onde tem muita gente, tem certas coisas que hoje em dia para mim não me chama atenção. E eu sempre fui muito popular, assim, né? Onde eu chegava a fazer amizade, eu sempre fui do carnaval, eu sempre fui de sair. E hoje em dia isso não me faz falta, gente, não tá me fazendo falta. A religião realmente eu aprendo todos os dias e eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço. Eu tenho todo um cuidado para fazer o meu melhor, para melhorar a cada dia sempre. E a gente vai amadurecendo, né? O tempo vai chegando. Não que eu esteja velha, né? Vou fazer 50 anos, mas eu tô aqui, graças a Deus, né? Ainda tenho muito para viver, se Deus quiser e me permitir, né? Meus orixás me abençoar. Eu quero ainda viver muito, conhecer Paris, que é o meu sonho, e eu vou conhecer Paris. Tem muitos lugares que eu quero conhecer, mas eu tô num momento assim, muito num momento muito assim espiritual mesmo, né? Muito conectada, né? Com muitas forças, porque eu lido com muitas forças, né? E tá sendo um aprendizado para mim, a mesa tá sendo um aprendizado para mim. A mesa que os mentores que chegam na mesa me auxiliaram muito nesse processo, né? De enquanto eu estava me preparando, né, para me tornar uma dirigente, né? E meus guias sempre comigo, né? Pai Exu Caveira, que é diariamente, né? É aquele guia que está sempre do meu lado, né? E eu tenho uma família muito grande, né? Espiritual, que me acompanha. Graças a Deus tenho muitas respostas, muita direção dos meus guias, né? Muita ajuda mesmo deles. E a bruxa também está sendo um processo assim, né? Uma dinâmica assim muito abençoada, né? Tá ampliando muitos horizontes, né? Mostrando muitos caminhos, né? Me conectando muito, né? Com as energias, trabalhando muito o equilíbrio, trabalhando muito a meditação, né? Essas questões assim, magísticas, assim, conectada muito com a terra, com os elementos, com a natureza, está sendo também um processo assim muito enriquecedor, né? Como Jurema Sagrada, que está sendo para nós também um processo também muito grande, né? Muito forte, né? Muita força, né? Muita direção, né? A gente está recebendo e está sendo maravilhoso todo o trabalho, todo o processo, né? Como o Jurema chegou, como está acontecendo na nossa vida e as mudanças que vêm acontecendo, né? É um balanço muito grande, né? A nossa gira, que eu amo, né? Eu sou suspeita de falar, né? Sou um banda de coração, né? Sou do axé, sou da fé, né? Amo nossos pais velhos, amo nosso povo de Exu, nossa linha do Oriente, nosso povo cigano. Ô, Pichá, até foi o antes de ontem, né, gente?
o dia do povo cigano, né? O povo do amor, o povo da saúde, dos caminhos, da energia, né? Esse povo maravilhoso, nossos malandros, né? Nossos cangaceiros, nossos boiadeiros, marinheiros, né? E nossos caboclos, né, gente, que tem tanta força. Nossas crianças, né? E os nossos orixás, né? Nossas equices, né? Que é essa força, né? Que nos movimenta, que nos dá caminho, que nos dá direção, que nos traz equilíbrio, né? Que nos traz, né? Esse crescimento espiritual e para nossa vida, essa mudança para melhor. Então está sendo para mim uma escola, o Centro de Luz, Paz e Amor, que é o nome do meu centro, de Ogum Rompimato, Maria Padilha das Almas e Exu Caveira, é uma faculdade, gente. Todos os dias a gente aprende, a gente vai morrer e nascer e vai aprender sempre. Eu sempre falo isso. Que a espiritualidade não cabe numa caixa. E eu sou muito feliz, gente. Não que eu não fosse antes feliz, eu sempre fui muito feliz. Eu tive uma infância maravilhosa. Pais presentes, amigos, irmãos, tios, primos. Tive uma adolescência também que eu aproveitei bastante, curti bastante com meus tios, com os meus primos. Meus tios eram solteiros na época, os mais novos, a gente se divertiu muito, eu sempre tive muitos amigos, sempre tive muito. Tenho amizade, gente, desde a minha infância até hoje. E a fase adulta, que já é a fase que eu fui mãe solteira, tá aí o meu filho lindo, maravilhoso, meu primogênito, que me acompanha aqui na nossa casa de axé, no meu braço direito. E aí tive outros filhos, que eu tenho 4 filhos, né? Aí veio a outra filha maravilhosa, minha amiga, né? Minha princesa. E aí vem a minha outra pequena também, né? Que é um azogue, né? Que é aquela filha ali, que é uma caixa de surpresa. Mas é uma filha também que é muito minha amiga, minha companheira também, de todas as horas, né? Que cada um traz a sua personalidade, uns têm a personalidade forte, outros são mais fechados, mas a gente vê, né, ali o amor e a gente sente, né, que todas as horas que a gente está ali, que a gente precisa, eles estão ali. E todos os meus filhos são assim, o meu caçula, né, que é o cômico, né, o engraçado, carinhoso, muito amigo, tá sempre junto, coladinho, grudadinho. Então, eu amo muito os meus filhos e sou muito abençoada por ter os filhos que eu tenho, né? E tenho uma família de axé que eu já sou mãe de muitos filhos, né? Então, é um tal de mãe pra cá, mãe pra lá, mãezinha. Uns chamam de cacica, outros chamam de Sandy, que é o meu apelido, outra. Mas a maioria me chama de mãe, né? E no começo eu dizia assim, gente, eu não sou mãe de santo, eu sou dirigente de vocês, sou zeladora. Mas aí eu me acostumei, gente. Mãe é aquela que cuida, aquela que zela, aquela que protege, aquela que alimenta, né? E eu faço tudo que eu posso, tendo meus filhos de corrente, né? Tanto no espiritual quanto na vida deles. Quando eu posso ajudar, se eu posso dar uma palavra, se eu posso dividir o que eu tenho, eu abraço. Se precisar da minha casa, a casa é deles. Eu tô aqui para todas as horas, eles sabem disso, né? Eu sou amiga, né? E a gente, quando a gente abraça uma família, a gente abraça uma família em todos os momentos, né? E quando um filho precisa de ti, tu tem que estar ali para ajudar, né? Tu tem que estar ali na hora que o teu filho precisa. Então eu sou uma leoa mesmo, né? Eu brigo mesmo, eu brigo bastante com eles para botar na linha, mas eu defendo eles com unhas e dentes, né? E assim é com meus filhos carnais, e assim é com meus filhos de fé, né? Meus filhos de coração também, que é uma grande família, né? Então eu sou abençoada, né, gente? Sou abençoada por essa casa, por essa grande família de axé que eu tenho, pela minha família espiritual que me acompanha todo esse tempo e que eu venho descobrir quantos guias que hoje eu recebo, que eu nunca imaginei, gente, que eu ia trabalhar. E hoje é uma egrégora enorme, né, que foi apresentada a mim.
E está sendo um processo, um aprendizado muito grande, né? Então eu sou muito feliz com o que eu sou, com o que eu tenho, com o que eu me tornei hoje. Sei que eu tenho que melhorar, sempre nós temos o dever de melhorar sempre, sempre é tempo da gente melhorar mais, mas eu mudei muito, mudei bastante. Hoje em dia, muitas vezes, a minha resposta é o silêncio. Hoje em dia, muitas vezes, eu penso 2 vezes, 3, antes de responder. Hoje em dia, gente, eu sinto primeiro as coisas antes de fazer. Hoje em dia, eu aprendi a ouvir, não a só falar. E hoje em dia, gente, eu não deixo para depois o que eu tenho que fazer agora. Para mim, não tem hora, não tem tempo, não tem dia. Eu sigo a minha intuição, a intuição vem para fazer isso, eu vou lá e faço. Os pais pedem, tem que fazer tal coisa, eu vou lá e cumpro. E assim eu vou com a minha vida, gente. Tenho muito que aprender ainda. Não sou a senhora da verdade. E estou muito longe de ser e nem quero ser. Mas eu procuro sempre ser correta, fazer o que é certo. Porque a gente erra muito na vida. Eu já errei muito, eu já cometi muitos erros, como todo mundo. Sou ser humano. Já fiz coisas erradas, como todo mundo, já meti o pé pelas mãos, já falei coisas que não deveria de falar. E isso tudo é aprendizado e a vida vem dando pra gente, vem mostrando, né? E a gente passa muitas consequências devido a muitas vezes atitudes e decisões que a gente toma. Tudo é um aprendizado, mas eu tô aprendendo, gente. Hoje não é assim, hoje em dia tu te tornou uma pessoa, tu é toda certinha. Não, gente, eu não sou toda certinha. Para mim, o certo e o errado depende do ponto de vista de cada um. Eu só procuro ser honesta, fazer aquilo que é correto, não fazer para os outros aquilo que eu não quero que façam para mim. Procuro ser sincera, né, com aquilo que eu penso, né? E não é só exigir das pessoas, se a gente não dá. E muita coisa que eu falo aqui no canal, que se faça isso, medita, faz exercício de respiração, prepara um banho aí de descarrego, faz preces, agradece. Isso tudo eu faço, gente. Eu não venho aqui pro canal para falar para vocês, faz prece, e eu não faço. Quando eu falo para vocês, eu tô falando para mim. Quando eu ensino vocês, eu tô me ensinando, eu tô me lembrando o que eu preciso fazer. E muitas vezes eu ouço os meus vídeos, eu volto no replay e aí eu vejo, faz tempo que eu não faço tal coisa, tem alguma coisa que eu tô deixando de lado, tá na hora de eu começar a fazer, porque é muita coisa, a vida é um movimento, coisas vão acontecendo e não para nunca, e vem outra coisa, e vem outra, e vem outra, mas a gente tem que parar muitas vezes, botar as coisas em ordem, buscar o equilíbrio, trabalhar nossas forças, as nossas energias. Então eu parei para falar nesse vídeo sobre desde lá do começo que eu comecei esse canal, que foi pedido pela Mãe Maria Padilha das Almas, que eu falasse, eu escolhi falar no YouTube. Eu comecei lá no começo, gente, que eu ficava assim travada nos vídeos. Muitas vezes eu repetia muitas vezes a mesma palavra. Eu tinha vergonha de falar. E muitas vezes eu sabia as coisas para mim, mas não sabia me colocar. Muitas vezes eu sabia, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sabia como fazer uma limpeza numa casa espiritual, mas na hora de expor como fazer essa limpeza, eu tinha dificuldade, né, de me expressar, de dizer. Então, muitas vezes eu me travava, eu ficava, não tinha as palavras assim tão diretas, né? Então tudo é um começo, né? Muitas vezes repeti muitas vezes a mesma palavra e foi chamada até a minha atenção sobre isso. E durante o canal eu parei muitas vezes de fazer vídeos devido à situação. E realmente muitas coisas aconteceram, muitas mudanças. Houve doença, houve mudanças. Houve um problema de eu perder as senhas também na troca de aparelho e eu não recuperei.
e eu não gravei. E aí eu fiquei um tempo sem o canal, entrei num desespero. Aí quando eu consegui recuperar as senhas que eu retornei, veio faculdade, aí já veio o assentamento da casa. Toda vez que a gente se muda de uma casa para outra, tem que assentar, tem que firmar, tem que levantar, tem todo um processo. E era filho chegando, era macio para fazer, e um monte de trabalho, e eu de obrigação. Eu fiz obrigação de 21 dias, todos os anos eu faço minhas obrigações, faço meu chão. E aí, gente, a coisa tomou uma proporção que eu não conseguia falar. E aí houve muitas coisas no meio do caminho. E hoje eu tô aqui, gente, falando com vocês. Agora eu falei para vocês, aconteça o que acontecer, mesmo que a demanda seja grande, eu vou sempre tirar um tempinho, uma horinha, nem que seja, para vir aqui no canal, conversar com vocês, né? E tá sendo muito bom essa troca, né? Então é mais um trabalho para mim, porque eu tô falando, eu tô me colocando, eu tô falando do meu trabalho, eu tô falando para vocês do meu dia a dia, como eu aprendi, como eu faço na minha casa. E eu sempre falo, né, gente, na minha casa eu aprendi desse jeito, na casa do outro não é errado. Então, quanta coisa aconteceu, né, gente, até chegar aqui. Quanto processo lá do começo, se vocês assistirem os vídeos, eu tava cheinha de rosto, porque eu tinha melhorado do problema que eu tava de saúde. Depois, com o Covid, eu acabei perdendo de novo muito peso, aí perdi meus dentes, perdi cabelo, gente, teve umas imagens ali, sem dente, com os dentes quebrados, a pele horrível, muito magra, mas, gente, foi um processo, né? Quantos lugares eu tive diferente, quantas mudanças houve. Mas eu tô aqui, gente, firme. Me levantei, balanceei, escorreguei, me levantei. Meus pais me seguraram e eu segui em frente, os orixá ali. É por aqui, esse é o caminho, é aqui. E eu tô aqui, gente. Graças a Deus, meu grande pai Oxalá, minha grande mãe Oiá, Eparreio, minha mãe, eu tô aqui. Ogonhê, meu pai. Alupo, meu pai. Alupo. Abau, Peixacanã. Abau. Ieu, mamãe Oxum, ora ieu. Caô, cabelecile, paixangô, quero. Atotô, paiavaluaê. Atotô, paiavaluaê. Oni invejada. Salu, bananã. Eu tô aqui, gente. E graças a Deus, muito feliz com esse canal, muito feliz com essa casa, muito feliz com esses filhos, com essa família que eu tenho, que me acompanha de axé. E às vezes a gente passa mais tempo com a nossa família de axé que com a nossa própria família. E eu só tenho que agradecer a Deus, a Jesus, a São Miguel Arcanjo, Arcanjo Miguel. Só tenho que agradecer. E a vocês, gente, por me assistirem, por me acompanharem, por me esperarem. Eu só tenho que agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado. Gratidão. Um forte abraço para todos vocês, gente. Muito axé. Entre aí no canal, gente, se inscreva. Muito axé, meu povo. Até a próxima.